Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos fazer uma leitura desde o verso 53, que finaliza esse capítulo, 53, 54, e num único texto, seguindo pelo capítulo 12. Lucas 11, 53. E assim damos sequência ao que já temos compartilhado até aqui nesse Evangelho. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram, ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai Celestial, com reverência, santo temor, gratidão, apresentamos Tua palavra lida e a colocamos pela fé em Tuas santas mãos. Te suplicamos que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito Santo, venha soprá-la novamente aos nossos corações, traduzindo-a, interpretando-a, aplicando a nossa jornada contigo. Confiamo-nos a Ti, Senhor,
E te pedimos que o Senhor guarde este ambiente no qual estamos. Concede-nos um ambiente genuinamente espiritual, no qual o Senhor possa ter o teu lugar e falar aos nossos corações. Edifica a tua igreja e recolhe frutos para ti mesmo. Assim oramos no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como dissemos já há mais de 1 ano e meio, temos tido o privilégio de partilhar esse evangelho maravilhoso. Eu gostaria hoje, antes de entrar nesse capítulo 12, de retomar com os irmãos, panoramicamente, apenas para nos localizarmos, desde o capítulo 11, abra por favor, para que você acompanhe comigo, esses eventos todos que se referem a uma única ocasião. Então vamos apenas passar por eles, porque nós temos aqui, repetindo, uma ocasião. Desde uma manhã até um final de dia, quando o Senhor termina com multidões, nós vamos ver, passando aí por diversos interlóquios, tanto com pessoas quanto com uma multidão de pessoas. E nós temos um quadro muito lindo, quando nós reunimos todos esses eventos, porque são eventos de uma única ocasião. Então vamos lá ver o que já meditamos, graças ao Senhor, detalhadamente. Abra, por favor, no capítulo 11, então, anterior ao que lemos. Quando a expressão usada por Lucas, de uma feita, ocorre aqui, então ele está apontando para esta única ocasião que mencionamos. Quando no versículo 14, ele usa essa expressão, de outra feita, então, desse verso 14 até o verso 32, quando ele conclui o ensino sobre o sinal de Jonas, nós temos como que, embora não seja, nós temos como que um parêntese. Lucas vai tomar eventos de uma ocasião, ou de ocasiões anteriores, e vai propositalmente colocar aqui como se fosse um enxerto, digamos assim, para efeito ilustrativo do que ele já estava dizendo desde o início do capítulo 11, ouça com atenção, e vai continuar dizendo a partir do verso 33 do capítulo 11 mesmo, quando ele vai falar sobre a parábola da candeia. Então, repetindo, versos 14 a 32, nós temos eventos anteriores, que foram então colocados aqui para ilustração. Por isso temos a expressão, de outra feita estava Jesus expelindo um demônio. Está vendo? E no verso 1 do capítulo 11 nós temos de uma feita. Então está bem claro que são aí, nesse caso, ocasiões diferentes, mas neste intervalo de 14 a 32, esses relatos são postos aí para a ilustração daquilo que o Senhor vem ensinando desde o versículo 1 do capítulo 11. Agora, até onde ele vai, antes de fazermos um breve panorama? Veja como é longa essa ocasião. Até o capítulo 13, abra lá, por favor, versículo 9. Os irmãos que têm, então, acompanhado minuciosamente esses estudos, seria bom que você registrasse isso aí, então. Até o capítulo 13, versículo 9, repetindo. Aí, no verso 9 do capítulo 13, temos então o encerramento desta única ocasião, como nós falamos, em que todos esses registros são relatados. Você vê que no verso 10, só para que você veja bem essa sinalização aí, no verso 10 do capítulo 13, olha aí, você tem, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Então nós temos outra ocasião. Começou então um outro evento, num outro dia, que já não tem a ver mais com essa série de eventos que ocorrem desde 11:1, com o pequeno intervalo dos versos que já citei, 14 a 32, colocado aí para ilustrar, e a partir do verso 33, parábola da candeia, todos esses eventos são em sequência. Agora, voltemos lá no capítulo 11 e vamos para um pequeno panorama para, de novo, nos localizarmos. Aqui nessa feita, ou nessa ocasião, como é narrado aqui, o primeiro ensino, nos 4 primeiros versos do capítulo 11, já estudamos, graças ao Senhor, detalhadamente, um registro dessa oração ensinada pelo nosso Senhor.
e tudo o que ela significa, toda a beleza dela, toda a abrangência dela, tudo aquilo que fala sobre os tópicos ou os encargos particulares no que se refere à oração. Lembramos, irmãos, que todos os itens que são citados aí são petições. Importante que você guarde isso desde a primeira. Pai, santificado seja o teu nome. Essa é uma petição para que o nome do Pai seja santificado e venha o teu reino. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todas as frases são petições, só que elas têm uma ordem definida. Aquelas que tocam a glória de Deus, a santidade de Deus, o reino de Deus, aquilo que toca a nossa vida na esfera em que estamos, nossa vida natural, o pão nosso de cada dia, aquilo que toca, a petição que toca a nossa relação com o nosso inimigo espiritual. Não nos deixes cair em tentação. Então os irmãos veem que 3 esferas são mencionadas aí, mas todas as frases se referem a petições. Isso é importante. Por quê? Seguindo, quando o Senhor, na sequência, olha o verso 5, disse-lhes ainda Jesus. Então nós temos aí uma mesma ambiência, um mesmo relato, uma mesma ocasião, nada mudou e assim vai até o capítulo 13, verso 9 que já citamos. O que o Senhor vai fazer aqui, como também já estudamos, estamos apenas aqui rememorando. Versos 5 a verso 13, vá olhando para a sua Bíblia. Nós temos 2 paralelos muito preciosos. Porque o Senhor está falando sobre a oração que ele ensinou. Então nós temos um paralelo de contraste, versos 5 a 8, certo? Paralelo de contraste por quê? Porque depois do Senhor ensinar sobre a oração e sobre as petições todas nessa oração, ele vai dizer assim: qual dentre vós, tendo um amigo, este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Uma petição, certo? Então esse amigo importuno, ele vai ser atendido por esse outro amigo que já está dentro da sua casa, com seus filhos aninhados, né? Mas ele vai atender esse amigo importuno por causa da importunação. Agora, esse paralelo é um paralelo de contraste, porque nós não temos necessidade e nem podemos tratar a Deus desta maneira. Nosso Senhor está dizendo, se esse amigo importuno, ele recebeu o que queria desse outro amigo que já estava lá aninhado, e quanto ao nosso Deus, ao nosso amigo celestial? Ou mais especificamente, na sequência, versos 9 a 13, o nosso Pai celestial. Por isso, vá observando ainda com atenção mais 2 coisas aqui. Nem me lembro se exatamente esse ponto específico compartilhamos quando estivemos estudando esse versículo. Olha aqui. Verso 5. Disse-lhe Jesus ainda, qual dentre vós, olha essa expressão, qual dentre vós. Agora olha o verso 11, desse mesmo capítulo. Qual dentre vós? Qual dentre vós é... Verso 5, qual dentre vós tendo um amigo, certo? E verso 11, qual dentre vós é o pai? A mesma expressão, qual dentre vós, para se referir ao primeiro paralelo, que é um paralelo de contraste, e o segundo paralelo, que é um paralelo de comparação. Então o Senhor usa 2 figuras, a do amigo e a do pai. O amigo importuno e o pai celestial. Nas 2 figuras, ele faz um paralelo, mas o primeiro paralelo é de contraste e o segundo paralelo é de comparação. Então ele diz que se um pai natural que é mau sabe dar uma boa dádiva ao seu filho lhe pede um ovo, ele não lhe dá um escorpião, então muito mais o Pai Celestial. Olhe de novo como os 2 textos são estreitamente relacionados. Verso 8, como termina o verso 8? Que esse amigo que foi importunado lhe dará tudo o que tiver necessidade. Encerrando o primeiro paralelo, o paralelo de contraste. Olha como encerra o segundo paralelo, o paralelo de comparação. Olha o verso 13. O Pai Celestial dará, de novo, o verbo dará. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Concluindo, essa retrospectiva aqui. Até esse verso 13 do capítulo 11, o nosso Senhor está ensinando que a suprema petição que podemos e devemos fazer ao Pai Celestial, qual é? O Espírito Santo. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Agora, o que Paulo nos ensina em Efésios 1?
todos aqueles que nele, tendo crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então é claro que na linguagem figurada aqui, se formos ao ensino claro das epístolas, nós então temos que entender que o Senhor está ensinando não apenas sobre a vinda do Espírito Santo, mas sobre o enchimento do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo se somos verdadeiros crentes. Então, qual sentido teria essa oração para nós ou essa petição para nós, se nós já somos selados com o Espírito Santo? O sentido é o que Paulo ensinou em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Estejais sendo continuamente cheios. É a ideia lá de Efésios 5,18. Então, sim, essa petição a respeito do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, é a mais sublime petição que nós podemos fazer a Deus, para que sejamos vasos cheios do Espírito Santo. Porque sem Ele, meus irmãos, nada que se refere à glória de Deus, ao nome de Deus, à vontade de Deus, aos interesses de Deus, pode ser realizado. Não há testemunho sem a presença e a ação do Espírito Santo. Versos 14 a 32, como já falamos, são versos colocados aqui para ilustração do que vem sendo falado. Então vamos saltá-los aqui nesse caso. Eles já foram estudados detalhadamente. Verso 33, observe. Nosso Senhor retorna ao assunto do Espírito Santo, o mesmo que já viemos acompanhando. Ele faz uma relação nessa parábola da candeia, que também já examinamos com cuidado, sobre a relação entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Aqui nesse texto, os olhos são colocados como sendo a lâmpada do corpo. Ou seja, nessa figura de linguagem que o Senhor usou, esses olhos simples se referem ao espírito humano, puro, reto, constante, na devoção ao Senhor. Como nós podemos manter todo o nosso corpo luminoso? Se os nossos olhos forem simples. Que se refere a quê? Será que o Senhor está falando de olhos no sentido fisiológico mesmo? Físico, natural? Claro que não. Ele continua usando, mais uma vez, uma figura para falar de coisas espirituais. Então, como nós podemos manter o nosso corpo luminoso? Se os nossos olhos forem A+, simples, com um único foco, um único alvo, então todo o nosso corpo será luminoso. Olhos simples é igual a espírito reto, espírito puro, espírito firme, espírito constante na devoção ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, preste atenção, e renova dentro em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Então, olhos simples é igual a espírito puro, reto, constante, firme, na devoção ao Senhor. Que diz respeito ao espírito humano, é claro. Lâmpada. Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Agora, o que é a candeia? O que é a luz? Será que nós temos alguma dúvida? Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz. 2 Coríntios 4, 6. Ele mesmo, pelo seu Espírito, claro, que veio morar nos que creem, ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Lâmpada, espírito humano. Luz, espírito de Deus. Não é claríssimo? Então, nosso Senhor voltou nessa linda figura ao assunto do Espírito Santo, usando agora uma figura. Mais um item, meus irmãos, a tentação aqui é para fazermos a panorâmica, mas às vezes é tão difícil. Deixa eu dizer algo para os irmãos aqui que me parece tão bonito. Só Lucas fala sobre a candeia 2 vezes. Marcos fala uma vez, Mateus fala uma vez. Aliás, Mateus não fala exatamente sobre a candeia. Em Mateus capítulo 6, no meio do Sermão do Monte, ele vai falar sobre esses olhos simples, olhos bons, que fazem com que todo o corpo seja luminoso, né? E faz então essa menção ali no capítulo 6, Mateus. Marcos cita especificamente a parábola da candeia. Só Lucas a cita 2 vezes.
Será que até aqui, já estudamos o Evangelho até aqui, você observou isso? Abra, por favor, comigo, com atenção, rapidamente. Olha o capítulo 8, que nós já passamos por ele, graças ao Senhor, com cuidado. Capítulo 8 de Lucas. Imediatamente depois do Senhor proferir a parábola do semeador. Lucas 8, versículo 9. Ele explicar essa parábola a partir do verso 11. E usar a ênfase em toda a parábola a respeito do ouvir. Aqui caiu na beira do caminho são os que ouviram, verso 12. Aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo, verso 13. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, verso 14. Verso 15, aqui caiu na boa terra são os que tendo ouvido, tão claro, não é? Ouvir, 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 ouvir. E então no verso 18, acompanha aí por favor, Lucas 8, 18. Vede, pois, como ouvis. Agora, o que está escrito no verso 16 e 17? Olha aí. Parábola da candeia. Ninguém, depois de ter acendido uma candeia, a cobre com um vaso, já explicamos o que é isso, não vamos ter tempo de voltar, ou a coloca debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada oculto que não venha a ser manifestado, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis. Significa isso, irmão. O que é candeia? Testemunho. O Espírito do homem é a lâmpada, o Espírito de Deus é a luz. Então, quando o Espírito de Deus está no Espírito do homem, ele regenera o Espírito do homem, é só ele o que faz. Deus que disse de trevas resplandecerá a luz, ele o faz para quê e por quê? Para que nós possamos ser as suas testemunhas. Recebereis poder, capacitação, habilitação, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Esse é o assunto aqui. Agora, se nós perguntássemos assim, segundo Lucas, se a candeia é o testemunho, qual é, na linguagem de Lucas, a chave para o testemunho? É isso que me parece tão lindo, meus irmãos. Porque ele cita a parábola da candeia 2 vezes. E só ele faz isso. Primeira chave para o testemunho. Ouvir. Vede, pois, como ouvis. A semente que é a palavra de Deus, verso 11, Lucas 8, 11, ela tem caído em que tipo de solo? Por isso que o Senhor diz, qual é o tipo de solo do teu coração? É beira de caminho? É solo rochoso? É solo espinhoso? Ou é a boa terra que frutifica com perseverança? Bom e reto coração, como no caso de Lucas, está aí nessa parábola. Como é o nosso? Então ele vai dizer, vede como ouvis. Então ele vai dizer, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama ou debaixo do alqueire. Não está claríssimo? Candeia, testemunho, diretamente ligado a como ouvimos a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mais de 600 vezes nas Escrituras, o verbo ouvir e as suas conjugações são mencionados. Candeia ligado a ouvir. Agora, não te parece impressionante? Volte lá para o capítulo 11, que aqui, no capítulo 11, verso 33 a 36, que também já estudamos, a candeia não está ligada ao ouvir. A candeia está ligada ao ver, aos olhos simples. Para que o nosso corpo, depois você leia o verso 36 aí com cuidado, vamos ler. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, ele será todo resplandecente como a candeia. Se refere, em primeiro lugar, ao nosso próprio Senhor Jesus, não é? E através dele, por causa de sua obra, ao Espírito Santo que habita em nós. A luz do Senhor que habita em nós. Nessa lâmpada que é o Espírito humano. Não é? E aqui, então, o testemunho do Senhor, a candeia, está ligado ao ver. Ou aos olhos simples. Que importante, irmão. Como nós podemos preservar o testemunho do Senhor entre nós? Na linguagem de Lucas, das 2 únicas maneiras possíveis. Ouvindo, ouvindo, ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Quem foi que escreveu isso? Isaías, capítulo 50, versículo 4.
O Senhor Deus me deu língua de erudito, esse é o verso 4, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo, como aquele que aprende. Então, essa é a primeira relação que Lucas faz da candeia com o ouvido, mas também da candeia com os olhos simples. Ou seja, para que o testemunho do Senhor realmente seja preservado no seu vaso, seja coletivo ou seja pessoal, a igreja e qualquer um de nós, é necessário que nós estejamos, meus irmãos, amados, com ouvidos plenamente abertos para ouvirmos o nosso Senhor. Ouvirmos aqui, ouvirmos ali, ouvirmos nas Escrituras, ouvirmos através dos irmãos, ouvirmos através das circunstâncias. Ouvirmos e ouvirmos. E segundo elemento, para que a candeia se mantenha acesa e o corpo seja todo resplandecente, como está escrito aí. Olhos simples. Um só foco. Tão importante, irmãos. Eu acho que realmente foi significativo gastarmos esse tempo aqui. Porque o que vamos ver hoje tem toda a relação com o que estamos falando. Por quê? Porque o capítulo 12 de Lucas, todo o capítulo, podemos assim dizer, claramente, ele tem um tema: o testemunho do Senhor através dos seus discípulos. Então não é por acaso que essas questões de pedir o Espírito Santo, da parábola da candeia, dos olhos simples, do ser todo resplandecente como a candeia, está colocado aqui. Porque ele antecede o capítulo 12, repetindo, todo o capítulo 12, que vamos começar a estudar hoje, que tem como tema o quê, então? O testemunho do Senhor através daqueles que ele escolheu e chamou, os seus discípulos. Então, vamos lá terminar esse esboço aqui. Verso 37, que já foi compartilhado também com tantos detalhes por um dos nossos irmãos, graças a Deus por isso. O que acontece com essa candeia? Alguém convida essa candeia para comer na sua casa, um fariseu. Mal sabia ele o que estava fazendo, né? Ele chamou a candeia para dentro da sua casa. E quando essa candeia entrou lá, então ele teve algo a dizer para esse fariseu, dentro de sua casa, um convidado para o almoço. Ele proferiu 3 ais contra os fariseus, ligados à hipocrisia. Então, depois que ele termina isso, um escriba, um doutor da lei, como diz aí, intérprete da lei, ele se sente ferido também. Ele diz, mas Senhor, falando assim, podemos dizer com esse fariseu, o Senhor ofende também a nós. Ele diz, e ai de vocês também. E profere 3 ais contra os doutores da lei, que são tão penetrantes, irmãos. E que nossos corações precisam também ser vasculhados com relação a todos os 6 ais proferidos aí. Então os irmãos percebam que não há nenhuma mudança de tônica, de ênfase, de ambiência, de nada aqui. Há uma sequência maravilhosa em todo esse relato. Isso segue então até o verso 52 e agora nós chegamos onde estamos. Então vamos lá, começar nosso encargo principal para essa noite. O verso 53, capítulo 11, verso 53, olhe de novo por favor. Saindo Jesus dali, de onde? Verso 37. Da casa do fariseu que o convidou para comer com ele, onde ele proferiu 6 ais. 3 contra os fariseus, 3 contra os doutores da lei. Ele sai dali. E, escute, e passaram os escribas e fariseus, são eles mesmos. Esse doutor da lei é o escriba. Então foram 3 ais para os fariseus e 3 ais para os escribas. Então quando o Senhor sai dessa casa, ele já terminou o almoço, já está fora, é dito que esses escribas e fariseus passaram a arguí-lo. Sabe, irmão, qual é o sentido dessa palavra aí? Ela é bem interessante. Ela é traduzida no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 19, para você ter sua consulta aí, pela atitude de Herodias com relação a João Batista. Por causa da situação relacional de Herodes com ela, é dito no texto de Marcos 6,19 que Herodias o odiava João Batista e procurava ocasiões para matá-lo. Essa mesma expressão, essa mesma palavra está usada aqui. E aqui está traduzida por arguí-lo. Interessante, né? Parece que
no nosso português as duas coisas são tão distantes, né? Uma arguição e um ódio. Mas é a mesma palavra na língua original. Então não é apenas uma arguição comum, é uma arguição odiosa. É uma arguição rancorosa. É uma arguição cheia de aversão. Esse é o sentido dessa palavra. Um dos comentaristas, são vários que dão um suporte tão precioso para esse evangelho, um deles diz que, no seu parecer, esta ocasião aí, dos versos 53 e 54 de Lucas 11, é a ocasião de maior hostilidade do povo contra o Senhor Jesus, afora a ocasião da crucificação. Claro. Então, em toda a vida humana do nosso Senhor, excluindo a ocasião da crucificação, esse aí é o evento de maior rancor, ódio e aversão contra o nosso Senhor Jesus. E o motivo parece claro, não é? Ele chama a nata da religião, ele pronuncia ais contra a nata da religião. Fariseus e escribas, ou doutores da lei. Então, quando ele sai dessa casa, repetindo, eles vão arguí-lo com ódio, com aversão. E aqui ainda é usada mais uma palavra, talvez você tenha também na tua versão aí. Arguí-lo com veemência. Está vendo essa palavra aí? Ela é interessante porque ela só tem uma outra menção em todo o Novo Testamento. Uma única outra. E ela ocorre lá em Mateus 8,6. Quando aquela menina, a filha de Jairo, estava doente, é dito que ela estava sofrendo horrivelmente. Ou terrivelmente. Essa é a mesma palavra usada aqui para veemência. Então, além de ser uma arguição rancorosa, odiosa, raivosa, cheia de aversão, ela ainda foi feita de modo veemente, ou terrível, horrível. E aí está explicado o porquê na sequência do versículo. Olhe, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. Se você estudar esse texto com cuidado, vamos tentar montar um quadro, essas pessoas cheias de ódio, acompanharam o Senhor, fariseus e escribas, acompanharam o Senhor depois desse almoço aí na casa do fariseu, cheios de ódio contra ele, procurando, fazendo a ele muitas perguntas, porque tentavam, seja em um gesto, seja em uma palavra intempestiva, quem sabe, eles pudessem de alguma maneira pegá-lo. Então essa ideia aí, procurando confundi-lo. Mas, meus irmãos, é claro, quem estava diante deles é aquele que é a luz do mundo e a luz da vida, o Verbo encarnado de Deus. Eles não poderiam sequer pegá-lo em um olhar, e nem em um gesto, muito menos em uma palavra, em uma intempestividade, nada. Em uma atitude, quem sabe, de mau humor contra eles. Imagine uma corja que sai atrás do nosso Senhor com perguntas de todas as maneiras para tentar apertá-lo, pegá-lo, coisas estranhas, coisas da tradição deles, coisas que quem sabe o Senhor nem respondeu, porque não tinha a ver com aquilo que Moisés ensinou, não estava na lei, tradição de anciãos, né? Então esse é o ambiente aqui, confundi-lo a respeito de muitos assuntos. E o verso 54 completa, com o intuito, veja, a intenção maligna, o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Então essa é a hora que nosso Senhor está vivendo aqui. Agora, o que acontece no capítulo 12? Vamos entrar nele. Nosso objetivo, se o Senhor permitir, é irmos hoje até o verso 21. Então eu gostaria de fazer um esboço, apresentar também um esquema do que acontece aqui com os irmãos, ou para os irmãos, para que tenhamos uma visão clara e bonita do que está acontecendo aqui, em pleno ambiente de ódio, de aversão, de crise aguda na vida e no ministério do nosso Senhor Jesus, como já explicamos. Verso 12 então, capítulo 12, vamos lá, verso 1. Posto que, como se não bastasse, os escribas e fariseus furiosos, nós temos aqui, veja a descrição de Lucas, multidão de miríades de pessoas. Isso significa simplesmente milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Se aglomerando
ao ponto de uns aos outros se atropelarem. Imagine isso. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. E aqui, irmão, preste atenção. O que foi que ele falou nos 6 ais? Um deles claríssimo, sobre a hipocrisia deles. Não é? Ele se volta agora para os seus discípulos, no meio dessas milhares de pessoas, no meio dessa tormenta dos fariseus e dos saduceus, e é dito aí, o que ele diz para eles, antes de tudo, aos seus discípulos. O que ele disse? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nessa análise que vamos buscar fazer, até onde pudermos ir, até o verso 21, há 2 monstros, 2 perigos espirituais terríveis contra o testemunho do Senhor na vida dos seus discípulos, que é o tema desse capítulo, não se esqueça. Testemunho do Senhor na vida dos seus discípulos. O primeiro deles, daqui a pouco voltamos a ele, verso 1. Fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Verso 15. Então lhes recomendou, capítulo 12, verso 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Meus irmãos, vamos permitir que o Espírito Santo fale agudamente ao nosso coração sobre essas 2 palavras. Porque dos versos 1 ao 21, aí está a ênfase. Aí está a carga central do nosso Senhor. Hipocrisia, avareza. Dentro do capítulo que fala sobre o testemunho do Senhor na vida dos seus discípulos. O que é que os irmãos acham? Vamos colocar a mesma coisa de outra forma. Os 2 maiores inimigos do testemunho do Senhor em nossas vidas são, número 1, hipocrisia. Uma forma de demonstrar o que na verdade não somos. Vivendo vidas dicotômicas, dependendo do ambiente que estamos. Dependendo diante de quem nós estamos. Aliás, o Senhor menciona isso nesse texto, nós vamos ver. Quando vos colocarem diante de autoridades, vos arguírem em tribunais, não vos preocupeis. Você está vendo? Então o Senhor está falando não apenas da integridade, que eles deviam viver vidas íntegras. Escute bem. Mas deveriam viver vidas integrais. Qual a diferença entre integridade e integralidade? Integridade fala de retidão. Ser íntegro é ser reto. Integralidade fala de ser completo, integral. E aqui o Senhor está tratando muito mais do que integridade, Ele está tratando de integralidade. Então a hipocrisia é o oposto da integralidade. Nosso Senhor viveu como viveu, fez o que fez, falou como falou, porque Ele era integral. Ele era o mesmo homem em todos os lugares, diante de todas as pessoas, sem nenhuma intimidação. Um dos irmãos comentando isso, não me lembro exatamente quem, acho que foi numa reunião no domingo pela manhã, quando retornamos a essa palavra, né? Disse que esse relato que citamos dos ais parece realmente muito interessante, porque penso que qualquer um de nós teria uma imensa dificuldade em ser convidado para um almoço, quem sabe uma atitude tão gentil, não é? Você só vai lá entregar o teu corpo para colocar na mesa, não é? E ter uma conversa com uma pessoa, e então você percebe aquela situação, você detecta ali um motivo impuro, como foi o que o Senhor detectou, e você vai pronunciar ais sobre aquela pessoa que te convidou para o almoço. Foi isso que o Senhor fez, não é? Porque nosso Senhor não se intimidava. Mas Ele não era rude. Ele não era descortês. Mas quanto a nós, meus irmãos, frequentemente essas coisas estão misturadas. Ao invés de expressarmos um descontentamento santo, nós então somos rudes, não gentis. Por isso, meus irmãos, como tantas vezes já falamos, não há nenhum tipo de representação do nosso Senhor Jesus em filmes, em séries, ou seja lá o que for. Alguns aí estão bem impressionados com essa série chamada, como chama mesmo? Chosen. Eu nunca assisti nenhuma delas e não tenho o menor interesse. Porque não há ninguém que possa representar o nosso Senhor Jesus.
seus olhares, suas palavras, seus sentimentos, seu espírito, seus gestos. Não é? Ninguém, nunca. É impossível. Então, nosso Senhor tem essa combinação maravilhosa de, digamos, austeridade com bondade. Vamos lembrar, ele salvou os fariseus. Lembre-se de Nicodemos. Lembre-se de Saulo de Tarso. Nós não podemos dizer que o Senhor não amava esses fariseus. O Senhor não amava o ensino deles, não amava a conduta deles, não amava o que eles faziam com aqueles que estavam subordinados aos ensinos deles. Vocês atam fardos pesados e colocam nos ombros dos homens, mas nem com o dedo podem aliviá-los. Isso ele odiava, não é? Mas porque ele aceitou o convite para comer na casa desse fariseu, ele poderia dizer, não, em hipótese nenhuma. Você é o lixo da nação. Não é? Não foi o que ele fez. Graças ao nosso amado Senhor. Então, meus irmãos, seguindo aqui, hipocrisia e avareza. São os dois pináculos desse texto do capítulo 12, verso 1 a 22. Voltando ao verso 1 onde nós estamos. O Senhor iniciou essa advertência com a palavra acautelai-vos. Acompanhe aí, por favor, capítulo 12, verso 1. E olhe como ele iniciou no verso 15. Quando ele está tratando com aquele homem que veio pedir a ele que fosse um juiz ou um partidor entre ele, esse homem, e o irmão dele, que segundo esse homem, não queria repartir com ele a herança. Então, Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo minha herança. Então ele vai dizer, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E o verso 15. Então lhes recomendou. Esse lhes, muito provavelmente, se refere ao homem e ao irmão dele. Embora a multidão tenha obtido o benefício de ouvir o nosso Senhor. Mas muito provavelmente ele está se referindo a esse par aí, esses dois irmãos aí. Então ele diz, ele lhes recomendou. Tende cuidado. Está vendo a mesma expressão do verso 1? No verso 1, acautelai-vos da hipocrisia. E no verso 15, acautelai-vos da avareza. Você vê? Nosso Senhor iniciou com a mesma advertência. Porque aí estão os dois pilares desse texto. Então não vamos perder isso, para não perdermos a contundência do ensino do Senhor. Mais uma coisa sobre esse verso 1 que me parece muito importante. Meus irmãos, quando nós ouvimos essa palavra fariseu, ela já se tornou até o epíteto do termo que usamos farisaico, não é? Para se referir à hipocrisia. Esse indivíduo é farisaico, essa atitude é farisaica, não é? Para se referir à hipocrisia. Mas escute isso. Quando o movimento dos fariseus se iniciou, foi na época dos Macabeus, 200 e poucos anos antes de Cristo. Quando esse movimento iniciou, eles eram, para a nação de Israel naquele tempo, ouça isso, irmão, o que os puritanos representaram para a Inglaterra durante o movimento chamado Avivamento Puritano. Você pode imaginar isso? Eles se voltaram para a palavra de Deus de tal forma que eles eram luz naquela nação, ou luz daquela nação, no tempo dos Macabeus. Por que nós estamos citando isso? Porque 200 e poucos anos se passaram. E agora o que o Senhor tem para dizer a respeito deles? Acautelai-vos deles. Porque o fermento deles é a hipocrisia. Ou seja, a hipocrisia degenerou o testemunho vibrante, luminoso dos fariseus em 200 e poucos anos. Então nosso Senhor está, lembre-se aí, antes de tudo, ele se dirigiu aos seus discípulos. Vamos tentar parafrasear então o Senhor aqui com muita reverência. Ele está dizendo assim, como que dizendo assim? Vocês se lembram como esse movimento iniciou? Vocês conhecem a história? Vocês se lembram? Vocês se lembram do período dos Macabeus? Vocês se lembram o que os fariseus eram? Veja agora o que eles são. Então acautelai-vos, para que o vosso testemunho, meus discípulos, não seja destruído pela hipocrisia. Como o testemunho dos fariseus foi destruído pela hipocrisia. Que importante, meus amados irmãos. Nós precisamos perguntar ao Senhor, Senhor, o que em meu coração é hipócrita?
O que em meu coração não é integral, não condiz com o Senhor. Em que esfera será eu vivo uma dicotomia? Pensando assim aqui, pensando de outra maneira ali, me portando assim diante de uma situação, me portando assim diante de outra, que exigiriam os mesmos princípios, a mesma palavra, a mesma conduta. Sim, sim, não, não. Não é? Hipocrisia. Precisamos orar sobre isso, meus irmãos. Para que o Senhor nos faça homens e mulheres integrais, não apenas íntegros. Porque, sabe, tem muitos cidadãos respeitáveis no mundo que são íntegros. Eles poderiam ainda hoje, como se dizia no passado, tirar um fio do bigode para colocar num contrato. E não precisava mais nada. Aliás, não põe em contrato, né? Dá para o outro, toma o fio do meu bigode. E o nosso contrato está selado. Não é? Porque são íntegros. São pessoas íntegras. Mas será que somos integrais? Será? No nosso relacionamento conjugal, com nossos filhos, com os irmãos, em todos os ambientes onde nós estamos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por quê? Para que não destrua o testemunho de vocês, como destruiu o testemunho dos fariseus, que era uma lâmpada há 200 anos atrás. Que importante, queridos irmãos. Então, nos versos 1 a 3, vamos lá, vamos seguir. Nosso Senhor está fazendo uma advertência para os seus discípulos. Verso 2, então, ele continua. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Oh, que verso! Você sabe que ele aparece nos evangelhos, Mateus e Marcos também, em mais de uma ocasião. Certamente o Senhor usou essa expressão aqui do verso 2 em várias ocasiões. E ele aqui está enunciando um princípio assim. Não pense que você pode viver uma vida oculta. Não pense, não se engane, não se iluda, porque não há nada que tenha sido feito em oculto que não seja revelado. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta então. Quando será revelado? Algumas vezes, aqui mesmo. Aliás, muitas vezes é revelado aqui mesmo, não é? Você já não passou por essa própria experiência? Já não viu outros passando por essa experiência? Mas, sobretudo, será revelado naquele glorioso dia. Por isso que João vai dizer assim, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Envergonhados por quê? Porque vivemos vidas divididas, hipócritas, mantendo coisas ocultas que nem nós gostamos de tocá-las direito, de trazê-las à memória, quem sabe. Sabe, meus irmãos, a bondade do Senhor e o precioso sangue de Cristo é totalmente suficiente para a purificação de todos os nossos pecados. Isso é uma coisa. Outra coisa é nós vivermos deliberadamente em pecado. Há 3 coisas que têm que ser tratadas agora, antes do grande e glorioso dia do Senhor. Primeiro, relacionamentos inadequados. Relacionamentos inadequados são uma marca de hipocrisia. Segundo, coração dividido. Tratados agora, aquele dia será tarde. E terceiro, pecados habituais. Gostaria de repetir isso. Coração dividido, relacionamentos inadequados e pecados habituais precisam ser tratados agora, antes que venha o grande e glorioso dia do nosso Senhor, para que dele não nos afastemos envergonhados. Agora, para tudo isso e todas as consequências disso, há purificação no precioso sangue do Senhor. Mas se nós nos mantemos nesse tipo de conduta, com o coração dividido, com pecados habituais, com relacionamentos inadequados, então nós estamos vivendo vidas hipócritas. E o que o Senhor tem a dizer para nós? Verso 2. Não há nada oculto que não venha a ser revelado.
E você acha que é uma força de expressão? Você acha que com você será diferente? Lembra o que Hebreus 4,12 diz? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há. E o autor de Hebreus continua: pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, como soa essa palavra no nosso coração? Ela só pode soar de 2 maneiras. Ou ela soa com um senso de gratidão, porque nós estamos diante daquele que é a luz, não é? E que então, por causa de sua palavra e de seu Espírito, Ele quer e busca iluminar a fundo os nossos corações, em todas as entranhas, em todos os recantos, para que não haja nenhum canto secreto. Para quê? Vamos lembrar a parábola da candeia que está aí no capítulo 11? O teu corpo será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. É para isso. Então, ou nós lemos esse versículo 2 aqui de Lucas 12 com gratidão, porque nós estamos diante da luz e tudo que se manifesta é luz, Efésios capítulo 5. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós somos gratos por isso, ou então nós somos temerosos, muito temerosos. O que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com aquilo. Ou o que eu vou fazer com esse pecado habitual, o que eu vou fazer com essa conduta, o que eu vou fazer com esse relacionamento inadequado. Mas não fazemos nada, nos mantemos neles. Não é? Meus irmãos, vamos ouvir o que o Senhor tem falado ao nosso coração. A única maneira de vivermos vidas cristãs que honram, glorificam o Senhor, é vivermos diante dos seus olhos. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E debaixo das minhas vistas, eu te darei conselho. Não é uma promessa maravilhosa? A única maneira de vivermos vidas integrais que honram o Senhor é vivermos à luz dos seus olhos, à luz do seu rosto. E graças a Deus, assim podemos viver. E quando na luz, tudo que se manifesta que não é luz, graças ao Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas nos guardemos, irmãos, para que nós não caminhemos de confissão em confissão, mas com os mesmos pecados habituais, com as mesmas coisas ocultas, com os mesmos relacionamentos inadequados, como falamos, com o mesmo coração dividido, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Verso 3, a advertência termina aí. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Sabe, irmãos, em todos, sem exceção, em todos os movimentos chamados avivamentos espirituais, isso que está escrito aqui foi realidade. De tal forma o Espírito Santo desceu, moveu, tomou a vida daqueles que foram atingidos por essa bondosa e soberana mão do Senhor, produzindo avivamento no meio do seu povo. E quantos foram? Nós estamos aqui por causa deles, não é? Então esses irmãos ganharam, por causa dessa influência bendita do Espírito Santo, o prazer de andar na luz, o prazer de viver na luz, o prazer de saber que Ele é luz, Deus é luz na qual não há treva nenhuma. E se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Os irmãos tinham prazer nisso, porque entenderam o que nós falamos no início, que não há nada oculto que não venha a ser revelado, e que o privilégio deles era estar diante da luz, para que a luz iluminasse todo o seu ser interior, em todos os cantos, em todas as esferas, em todos os assuntos.
Vamos permitir ao Senhor que seja assim conosco. Vamos buscar do Senhor essa realidade para nós, tanto como indivíduos, como famílias e talvez especialmente como Assembleia do Senhor. Então ele conclui esses 3 versículos a sessão da advertência. E vamos lembrar que ela tem a ver então com a integralidade, que é o oposto da hipocrisia. Seguindo, e eu quero fazer só um panorama geral mesmo, nós vamos conseguir concluir hoje. Os versos 4 e 5, o Senhor diz: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, depois disso nada mais podem fazer, eu porém vos mostrarei a quem deveis temer, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no Geena, inferno, um lugar, um lugar isolado, externo, desértico, onde se lançava o lixo, onde se queimava, chamado de Vale do Inom, no Velho Testamento, onde se queimava o lixo, a escória, os dejetos. Então é chamado de Geena, ou Geena. Então ele diz: temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. O que o Senhor está falando aqui? Ele está instruindo. E em que sentido nesses 2 versos? Primeiro, a ternura do nosso Senhor. Essa mistura tão linda, não é? Essa combinação tão linda, melhor, que só ocorre na pessoa dele. Ele chama os seus discípulos de amigos meus. Olha aí. Amigos meus. Lembra de João 15, João capítulo 15, verso 15? Não vos chamarei mais servos. Não vos tenho chamado servos, mas sim amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho anunciado. Essa é a candeia que brilha quando colocada no velador. Tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho anunciado. Amigos meus. Que linda expressão. Digo-vos, pois, amigos meus. O que mais nós temos nesse texto aqui? Essa expressão, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. O que ele disse no verso 4, parte final? Não temais no verso 4 e temais no verso 5. Um contraste, certo? Não temais o quê ou quem? Os que matam o corpo. E aqui temos essas 2 palavrinhas tão bonitas, que o Senhor encontra lugar também para registrar no nosso coração. É o depois disso. Depois disso. Irmãos, se o Senhor tarda, e nós tivermos que ir até o fim pelo testemunho do Senhor, essas palavras se tornarão tão gloriosas para nós. Depois disso. Compreende? Não temais os que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Por quê? Porque aqueles que são do Senhor pertencem ao Senhor. A morte, quando foi derrotada por Cristo na sua morte e ressurreição, ela se tornou, então, em Cristo, mensageira de bem-aventurança eterna. A morte que ainda opera aqui em nós, na nossa esfera, hoje ela só tem poder para fazer uma coisa: transportar aqueles que creem no Senhor de uma esfera onde ela exerce o seu poder para uma outra esfera onde ela não tem poder algum. Não é maravilhoso? Por isso ele diz: não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Graças ao Senhor, meus irmãos. Então, depois dessa advertência, o Senhor faz essa instrução. Agora, já vamos concluindo. Os textos de 13 a 22 é só uma grande ilustração. Se entendemos bem o que está escrito até o verso 12, entenderemos até o verso 21. Então vamos lá. Depois ele advertir em 3 versículos, 1, 2 e 3 do capítulo 12, ele instrui em 2 versículos sobre o temer e o não temer, como já falamos, verso 4 e 5, uma instrução. E agora veja, ele gasta toda essa sessão de 6 a 12, fazendo uma maravilhosa consolação. Olha que bonito, irmãos. E olha que mestre é o nosso Senhor. Será que quando usamos da sua palavra, em qualquer nível que seja, não apenas no nível pregação, em qualquer nível, será que nós a usamos assim? Olha o que ele está fazendo. Advertência,
ensino e consolação. As três coisas juntas. Adverte, ensina e consola. Lembrando que o maior trecho é o da consolação. E olha como ele consola, vamos ver. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Só para ganhar tempo, se você abrir em Mateus 10, se não me engano é o verso 29 de Mateus 10. Nosso Senhor faz uma referência paralela. Só que ele diz assim, Mateus 10, 29. Seria bom você registrar aí, para você meditar depois. Ele diz assim, não se vendem 2 pardais por 1 asse, que era a menor moedinha naquele tempo, um assezinho. 2 pardais por 1 asse. Essa avezinha era de pouquíssimo valor mesmo, né? 2 pardais pela menor moedinha da época, 1 asse. Aqui o Senhor está dizendo, não se vendem 5 pardais por 2 asses. Tão linda essa figura, você não acha? Porque você está vendo que tem uma ave aí que vamos tentar colocar a relação entre o comprador e o vendedor. O comprador chegou lá para comprar pardalzinho, ele está querendo por alguma maneira. Parece que essa ave aqui era comida nessa época. Era comida, comprada para se comer. Então ele chegou no mercado e ia comprar 4. E ele sabia o preço. Então ele levou no bolso 2 asses para comprar 4. Porque 2 custam 1, certo? Mas quando ele chegou no mercado, ele teve uma surpresa. Tinha uma promoção naquele dia. Então ele deu 2 asses, mas levou 5 pardais. O que significa? A pessoa está dizendo assim, leva mais um, porque esse aqui, olha, não te custou nada. Esse aqui não vale nada. Você não pagou por ele não vale nada. Mas o que o Senhor tem para dizer, meus irmãos? O que Ele tem para dizer é, entretanto, nem um só deles, nem o que não vale nada, nem o que foi de graça, o da promoção, nem um deles está em esquecimento diante de Deus. Olha, essa palavrinha esquecimento, na língua original, ela significa negligência, esquecimento mesmo, mas ela significa uma outra coisa, paralela. Significa deixar de prestar atenção a uma pequena coisa que acontece ao redor. Ouviu bem? Nenhum deles está em esquecimento. Nem uma pequena coisa que acontece ao redor de cada um dos que pertencem ao Senhor passa despercebido do Pai Celestial. Não é maravilhoso, meus irmãos? Ele está dizendo isso imediatamente depois de dizer, não temais aqueles que matam o corpo. Ora, matar o corpo é uma coisa imensa. É deixar essa vida como ela é hoje, não é? E imediatamente ele vai falar do pardalzinho que não vale nada. Ele está dizendo, há termos de comparação. A sua vida e um pardalzinho que não vale nada. Nenhum deles está em esquecimento. Nada que toca os arredores deles está em desatenção, em descuido para o Pai Celestial. Meus irmãos, é claro que essa palavra precisa ser escrita nos nossos corações, não é? Nós estamos expostos a tantas vicissitudes, provações, privações, desafios, tentações, angústias, dores, perdas emocionais, materiais, físicas, da própria saúde. Ah, que consolo para nós. Nada que toca os arredores nossos, as mínimas coisas, estão em esquecimento. Graças a Deus. Verso 7. Mais um verso maravilhoso dessa consolação. Até os cabelos da vossa cabeça, todos estão contados. Teve uma ocasião citada num registro, se me lembro bem. Parece que ocorreu entre o pai do nosso irmão Campbell Morgan e uma pessoa com a qual ele estava conversando. Então essa pessoa perguntou para o pai dele, você acredita mesmo que na Bíblia está escrito que todos os cabelos da sua cabeça estão contados?
E o pai de Campbell Morgan diz assim, não. Porque na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está escrito que todos os cabelos da minha cabeça estão numerados. Muito mais do que contados. Cada fiozinho tem um número. O termo aí não é contados, é numerados. Significa que cada um dos fios de nossa cabeça, quando é perdido, então o Pai Celestial sabe. Mais uma vez no verso 7. Não temais. Está vendo que o assunto é o mesmo? Ele já usou essa expressão no verso 4. Não temais os que matam o corpo. Agora no verso 7. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe haverá perdão. O que significa isso? Aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, eles não podem proferir esse tipo de pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Simplesmente porque são habitados pelo Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo significa voluntária e deliberadamente atribuir a outro espírito uma obra que é do Espírito Santo. Então o Senhor acusou os fariseus e escribas de fazerem isso. Quando eles estavam expulsando demônios pelo Espírito de Deus, eles estavam dizendo que ele expulsava demônios pelo espírito de Belzebu. Então o Senhor disse, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque essa obra é do Espírito Santo. Então, creio que nós podemos seguramente incluir nesse texto aí o seguinte, aqueles que pertencem ao Senhor e que têm o suporte do Espírito Santo, eles não temem nem mesmo o blasfemar contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita neles e mais, na sequência do texto, é o próprio Espírito Santo que os habilitará, que dará suporte a eles para o seu testemunho diante de tribunais. Olhe como termina. Verso 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante governadores e perante autoridades, não vos preocupeis. Quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar. Aí está ele de novo, irmãos. Você está vendo que o assunto vem desde a oração, como nós vimos lá no capítulo 11. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem na retrospectiva que nós fizemos, não é? Você está acompanhando? Ele volta ao assunto do Espírito Santo, porque ele está falando do testemunho do Senhor. E o Espírito Santo é aquele que dá o testemunho do nosso Senhor. João 15, 25. João 15, 26 e 27. Nosso Senhor fala, vocês são aqueles que estão comigo desde o princípio. Sois as minhas testemunhas. Vós testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Consolador que eu vos enviarei, ele é o Espírito de testemunho, e vós testemunhareis. João 15, 26 e 27. Então, a mesma coisa aqui. Verso 12. O Espírito Santo vos ensinará. De antemão, é o que está escrito aí? De antemão? Não. Ele vos ensinará naquela mesma hora. Provisão especial para circunstâncias especiais. Não é maravilhoso isso também? É assim que o Senhor fará. Sempre. Para aqueles que confiam nele. Que esperam nele, que permanecem nele, que são fracos nele. Expressão de Paulo, não é? Paulo disse, nós somos fracos nele. Sabe o que ele quer dizer? Nós somos dependentes dele. Nós não nos sentimos aqui todo fortalecidos, cheios do Espírito Santo e capazes de tudo. Ele diz, não, nós somos fracos nele. Porque quando sou fraco nele, então é que eu sou forte. Então, meus irmãos, terminamos. Porque nos versos 13 a 21, nós temos um prolongamento do que foi falado até aqui, tocando no tópico avareza, o segundo grande perigo, não é? Mas a mesma tônica. Então ele vai dizer assim, vamos lá para concluirmos.
Nesse ponto, um homem que estava no meio se apresenta ao Senhor e diz: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então Jesus lhe disse: Homem, quem me constituiu um juiz ou um partidor entre vós? O que ele está dizendo? O Senhor? Eu não vim para ser um juiz desses assuntos ligados a coisas materiais. A minha missão não é essa. Agora, para que o assunto não termine aí, entre eles, né? Então lhes, como falamos, parece claro que o Senhor está falando a esses dois aí, a esses dois irmãos. Ele lhes recomenda, tende cuidado. E como nós falamos aqui, há milhares de pessoas, inclusive fariseus, saduceus e milhares de pessoas ouvindo também e se beneficiando do que o Senhor está falando. Então ele vai dizer, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida, aqui, zoe. Nós podíamos perguntar, mas zoe não é aquela palavrinha que se refere à vida incriada, à vida eterna, à vida de Deus? É também. Porque zoe no grego não apenas significa uma vida incriada, uma vida eterna, a vida de Deus. Zoe especificamente, literalmente significa o princípio vital em cada ser vivo. Planta tem zoe, animal tem zoe, os homens têm zoe, porque se refere ao princípio vital que habita neles. Só que Deus tem uma zoe que não foi criada, uma zoe incriada. Então zoe se refere a princípio vital. Por isso é usado aqui nesse texto zoe. Senão não poderia ser se referisse apenas à vida eterna de Deus. Então ele diz a vida de um homem, está vendo? A zoe de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Porque esse princípio vital, esse princípio que energiza a vida dele, é muito mais importante do que os bens que ele possui. Certo? É o que o Senhor está falando. A zoe de um homem não consiste na abundância de bens. A vida é maior do que as vestes. Não é? O corpo é maior que as vestes. A vida está sobre eles. Então, esse é o argumento aí. E aí ele propõe a parábola que nós já citamos. Ele termina com essa parábola. E para que eu possa concluir aqui também, graças ao Senhor, podemos chegar até o fim, uma nota última. Observe que nessa parábola, já que o Senhor está falando de avareza, ele começou com hipocrisia e terminou com avareza. Os dois pilares que derrubam o testemunho do Espírito Santo na vida dos discípulos, em nossas vidas. Tende cuidado com o fermento da hipocrisia, tende cuidado com toda e qualquer avareza. E quando ele conta a parábola, faça suas contas aí. 5 vezes na parábola, ele menciona o pronome pessoal, meu ou minha. Ou meu no plural, meus. Então são meus celeiros, meus bens, minha alma, meus frutos, meu produto. Não é? 5 vezes ele menciona. Porque ele está falando de avareza. E a palavra que designa a avareza é meu. Não é? Meu, meu e meu. Então, assim o Senhor termina, meus amados irmãos, esse ensino até esse versículo. Na quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, nós vamos seguir na mesma tônica, porque nós falamos a ocasião não mudou. E o Senhor vai falar de quê na sequência aí, se você tem sua Bíblia aberta? Ansiedade, hipocrisia, avareza, e a avareza é a fonte de toda preocupação e de toda ansiedade. Se o Espírito Santo tem tido lugar em nossas vidas para tratar a avareza, então nós não seremos nem preocupados e nem ansiosos. Essa é a sequência do texto aí, que vamos buscar ver, então, na próxima reunião, se o Senhor permitir. Vamos orar, terminamos aqui. Querido Senhor, apresentamos a Ti as Tuas palavras lidas e compartilhadas, suplicando Tua misericórdia, Senhor, Tua provisão e, sobretudo, falar íntimo do Espírito Santo ao interior dos nossos corações, para que sejamos salvos, guardados, libertos, tanto do fermento de qualquer tipo de hipocrisia, quanto da avareza. Que o Senhor guarde os nossos corações, para que sejamos testemunhas vibrantes, destemidas,
fiéis, seguras, confiantes e rejubilantes do teu precioso nome. Obrigado, ó bendito Espírito Santo, Consolador, Provedor. Obrigado pelo suporte que temos em Ti. E te pedimos, fortalece o nosso homem interior, para que possamos viver esses dias finais, certos de que o Senhor mesmo, bendito Consolador, irá sustentar o testemunho glorioso do Senhor Jesus em nossas vidas. Que assim seja, nós te pedimos. No precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém.